Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. A justiça é o alicerce de uma sociedade equilibrada e o conhecimento jurídico é a chave para o exercício da cidadania. No Bloco Direito, exploramos com profundidade temas que impactam diretamente a vida da população, garantindo acesso à informação jurídica de qualidade. Com a participação de advogados, juízes, delegados, promotores, procuradores e especialistas, desvendamos a complexidade do ordenamento jurídico, abordando desde direitos fundamentais até questões de justiça social, segurança e igualdade. Acompanhe na nossa retrospectiva. Quando a gente fala de negociação, as pessoas acham, negociação eu sei negociar, eu já aprendi sabendo. Não, uma coisa é saber barganhar, outra coisa é saber negociar. Negociar é uma atividade muito mais complexa, que é vinculada a várias disciplinas, que passa pela psiquiatria, pela antropologia, pela história, pelo direito, e que explica exatamente quais são os processos humanos que levam as pessoas a terem conflitos. Conflitos judicializados, às vezes, ou não. Quando se abre uma empresa, tem que se compreender um pouco dessa dinâmica para não tomar decisões erradas. Por exemplo, tu tem um grande amigo e quer abrir uma sociedade com ele. A sociedade é 50-50 e os dois administram. Olha, com raras exceções, a tendência, mesmo que sejam amigos e que continuem amigos, que as discordâncias comecem a aparecer. Assim como no casamento. No casamento, as pessoas não entendem que elas casam com as outras pessoas, mas 10, 20 anos atrás elas já estão casadas com outras pessoas, que as pessoas mudam, evoluem, alteram sua visão de mundo, enfim. Bom, Giovana, a Justiça do Trabalho vem, através de suas decisões, que eu digo que as minhas ponderações são que essas decisões são acertadas, hoje vem tomando frente em flexibilizar a jornada dessas trabalhadoras, mães trabalhadoras que possuem filhos com transtorno espectro autista e também com síndrome de Down. As sucessões bem feitas, elas são feitas dentro de um período, elas não se faz de uma hora para outra. Tanto é que quando a gente pega um trabalho para fazer, já fizemos vários, a gente diz, não existe um tempo determinado, pré-determinado para se fazer a sucessão empresarial. Assim como não existe uma receita de bolo, como será feita a sucessão empresarial para aquela empresa, para aquela família. O que a gente fala, até tem um jargão de quem trabalha com sucessão familiar ou sucessão empresarial, porque a gente pode usar os dois nomes, porque na verdade você confunde, né? Sim. Qual é o melhor momento para fazer a sucessão? Então tem um jargão que fala, qual é o melhor dia para se fazer uma sucessão familiar ou sucessão empresarial? O melhor momento foi ontem. Qual é o segundo melhor momento? Hoje. Hoje, o que a gente tem de lei maior em termos de proteção de direitos dos animais é a Constituição Federal. Então, a partir do mandamento constitucional, que está no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, lá, além de trazer uma proteção para a fauna, também dispõe a respeito da vedação da crueldade, o que significa que a Constituição não tolera qualquer tipo de maus tratos em relação aos animais. Então o imposto é aquilo que o governo tem uma liberdade para poder gastar mais, e as taxas é aquilo que é vinculado diretamente a algum serviço que está sendo fornecido, Então, sei lá, eu vou emitir o passaporte, eu pago uma taxa. Eu vou emitir algum documento, pago uma taxa especificamente para aquilo, e o imposto é o que a gente paga escondido nas coisas, principalmente. E o mais conhecido deles é o ICMS. Sim. O ICMS é um imposto que impacta todo mundo, principalmente a população de menor renda, porque a proporção de imposto que ele vai pagar de acordo com o dinheiro que ele ganha é muito maior que pessoas de alta renda, que acabam tendo uma proporção menor, porque o preço, por exemplo, do arroz é o mesmo para todo mundo, independentemente da renda. O nosso empresariado, ele não se recuperou do que nós já passamos a nível até mundial, com a questão Covid, e infelizmente não conseguimos zerar esse prejuízo.
E vem um outro do mesmo modo, né, de inopino, por mais diligente que o empresário tenha sido na sua atividade, ninguém conseguiria prever, né? Realmente. Inclusive a questão de logística, né, que estamos enfrentando. Mas, graças a Deus, como diz o Miguel Reale, nosso doutrinador, que o direito corre, né, para parar as arestas que a sociedade cria por si só. Exatamente. No final do ano passado saiu uma nova resolução do CODAME que regulamenta essa parte da publicidade, que deu um pouco mais de liberdade, digamos assim, para os médicos atuarem na divulgação dos seus serviços. E ela entrou em vigor esse ano, em dia 11 de março de 2024. E dentro dessa resolução, algumas coisas mudaram para melhor. A ocorrência chega até mim e uma das primeiras coisas que a gente se preocupa é verificar se aquela criança, aquele adolescente está em situação de risco. Sim. Né? O estado da criança. O estado da criança. A primeira coisa que a gente busca é proteger aquele menor. Né? Seja através de medidas protetivas, seja pedindo a prisão do envolvido, seja chamando os outros atores da rede de proteção, que a gente chama, que é a área da saúde, o conselho tutelar. A gente busca blindar aquela vítima, sabe? Para que, a partir dali, ela esteja segura. Mas, principalmente nessa área protetiva, o zelo pela defesa das crianças enquanto dentro de suas famílias, tá? Porque o adolescente, a criança, tem direito, pelo Estatuto da Criança, de viver e ser criado dentro da sua família natural. Faça aquela diferenciação, família natural, pais e mães, e as crianças, e depois, não sendo possível, passa para a família extensa, que são os padrinhos, tios, avós, e, em último caso, para a família substituta através da adoção. Então, esse primeiro lado, no lado da proteção, se busca que as crianças não tenham seus direitos negligenciados dentro de suas famílias. Né, em diversos países, as mulheres elas recebem 20% a menos que os homens nos mesmos cargos, nas mesmas funções e mesmas atribuições. E, dependendo do país, esse percentual acaba até sendo mais elevado. Então, essa lei trouxe essa novidade para que mulheres e homens tenham uma igualdade no trabalho em relação à sua remuneração. E para isso a empresa precisa se adequar a alguns critérios, né, para que resolva o problema dentro da sua empresa. De fato, a gente começa a falar em direito ambiental mesmo a partir da década de 70. O Brasil, sobretudo, se organiza em torno de uma política nacional do meio ambiente ali no início da década de 80, mas de fato faz com que essa política comece a ser implementada efetivamente a partir dos anos 90. Mas durante muito tempo, de certo modo, as diretrizes foram voltadas muito mais para um direito sancionatório, para a punição daqueles que descumpriam normas ambientais, e daí as questões referentes a multas ambientais, crimes ambientais, enfim. O que de fato é importante, e a legislação já previa isso. Só que lá em 81, na Política Nacional do Meio Ambiente, também se previa conduções de políticas públicas no sentido de incentivar as pessoas a preservar o meio ambiente. Ao fazer isso, eu passei para gestão. E aí eu fiquei de coordenação. Então a gente coordenou processos novos, plano de desenvolvimento institucional, todos os projetos institucionais, até então a gente elaborar um plano e elaborar um projeto de curso de direito, que daí era a minha área. Sim. Que era a minha área. Então a partir dali de 2002, eu passo a coordenar curso de Direito. Fazem 23 anos, né? Agora em agosto a gente completou 23 anos de trajetória, desde o início os mesmos sócios, hoje nós temos alguns que ingressaram mais, né? E nós hoje estamos numa atuação muito ampla. A gente viu a necessidade do cliente que muitas vezes tinha que ter 1, 2, 3 escritórios, um para cada área. E nós sentimos essa necessidade, tivemos essa sensibilidade de especializar e criar vários escritórios, como se fossem vários escritórios dentro do mesmo. Então hoje a gente tem altamente especializado, a gente tem áreas altamente especializadas lá dentro que conseguem atender o cliente num todo. Então nós conseguimos sentar com o cliente, resolver da parte consumidor, tributário, societário. O ramo, né, do direito imobiliário, ele deixou de ser um ramo do direito imobiliário e dentro dele sim existem vários ramos de atuação.
né? Então nós podemos dizer que hoje o nosso escritório ele tem uma especialidade muito grande em condomínios, né, na área condominial, em imobiliárias, né? Então a gente tem uma atuação bem forte dentro das imobiliárias, né, da cidade, da região, e de construtoras também, né? Então dentro do próprio escritório que atua no ramo imobiliário, temos as nossas especialidades dentro do escritório. Que desde quando eu já estava no terceiro ano do curso de Direito, que a minha época era de ano inteiro, eu comecei a estudar Direito do Trabalho. E graças ao meu professor, Nilton Monteiro, eu comecei a me dedicar desde lá, porque eu gostei muito da matéria em si, de como fazer e tudo. Só que eu, quando comecei muito rapidamente, porque foi uma hora que os sindicatos estavam correndo, recomeçando. O termo de consentimento livre esclarecido, mais conhecido como TCLE, é um documento que é muito utilizado e cada vez mais tem sido utilizado pelos médicos e profissionais da saúde, que busca resguardar a atuação do médico no dia a dia e na prática profissional. Então esse documento é um documento que é elaborado de forma conjunta pelo advogado especialista em direito médico e pelo profissional médico. Se tratando de produtos controlados, arma de fogo, então o cliente, quando chega leigo sem saber como funciona, o que exatamente ele precisa, ele vai contar com profissionais qualificados que vão orientar ele para se ele pode ou não e fazer uma compra da melhor forma e segura. Mas ela é a justiça mais antiga do Brasil, porque veja bem, ela veio juntamente com a família real portuguesa, quando Dom João, fugindo lá de Portugal, de Lisboa, daquelas invasões de Napoleão, né? A verdade foi essa, ele fugiu da invasão, botou todo mundo, a corte toda dentro de caravelas e vieram para cá. Vieram para o Novo Mundo, né? Para poder fugir da invasão e de um possível massacre. Trouxeram toda a corte, trouxeram várias coisas para cá. Chegando aqui, uma parcela da tropa portuguesa, do exército português, da marinha portuguesa, né? Veio junto com ele, que era justamente aquela parcela que tomava conta da corte, dos nobres, fazia segurança. Então, em 1808, Dom João lançou um alvará régio, criando o Conselho Supremo de Justiça Militar. E de lá para cá ele foi mudando de nomenclatura, aumentando a sua importância, aumentando a sua competência, até chegar o Superior Tribunal Militar, que de início se chamava Supremo Tribunal Militar, depois passou a ser chamado de Superior Tribunal Militar. São os agentes nocivos mais comuns, por exemplo, um ruído excessivo, poeiras, agentes químicos, agentes biológicos. Então aqui a gente pode trazer todos aqueles trabalhadores da área da saúde, médicos, técnicos em enfermagem, que estão constantemente expostos a agentes biológicos, entre tantas outras profissões ou atividades, e que acaba prejudicando a saúde da população. Então, a aposentadoria especial vem justamente para tentar minimizar, né, esse prejuízo.